Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um sábado, mais uma etapa aí que vocês estão conquistando. Hoje a gente vai trabalhar um pouco aí a oficina com o framework de Scrum, um guia aí para o projeto aplicado de vocês. Para isso, a gente está recebendo aí seu Ivani, que é mentor, gestor de projeto Serratec, FEST, UF, e José Teles, que é mentor gestor de projeto Serratec. Eles, junto com a equipe, aí, vão conduzir a oficina e são fundamentais aí nessa trajetória que vocês precisam percorrer para desenvolver um bom projeto final aí e finalizar com chave de ouro a residência. Sejam bem-vindos, José Teles, Vanir, obrigada aí pela presença de vocês e a palavra de vocês. Teles está mudo. Obrigado, Cecília. Teles, você está mudo. Tira o seu mudo, por favor, Teles. Não, deixa eu dar a sua apresentação aí. Eu tentando tirar uma... Você está tirando uma foto aí? Não, tentando tirar a mãozinha, que ela não sai, pô. Não sai a mãozinha? Ela está batendo palma aí para tu. Ela daqui a pouco ela vai sair sozinha, seu Télio. A palma sai sozinha. Eu talvez. Bom, pessoal, um bom dia para vocês. Nós estamos aqui, nós estamos nesse mesmo processo que vocês, estamos todos aprendendo, tá? Então, e hoje essa dinâmica sobre o Scrum é também uma dinâmica de aprendizagem, tá? Então, vocês, na realidade, o mais importante aí não é vocês fazerem bem feito, é aprenderem todos os conceitos que vão ser passados aí no Scrum. Eu sei que vocês já tiveram uma palestra sobre o Scrum, nós vamos passar um vídeo rápido aqui para vocês sobre o que é o Scrum, tá? Só para relembrar. E também, se vocês, depois eu e Teles estamos aqui disponíveis, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma informação, nós estamos aqui para que possamos ouvi-los, tá? Procure realmente aproveitar isso como um processo de aprendizagem, tá? Ninguém está esperando de vocês que vocês conheçam o Scrum, que vocês conheçam a dinâmica, o que vai ser apresentado para vocês. Isso aí é muito mais uma consequência para a gente melhorar, tá? O conhecimento que vocês precisam para que nós fiquemos todos preparados lá para o nosso projeto final, né? Teles, você quer se apresentar, falar alguma coisa? Está mutado, seu Télio. Eu estou aqui tomando cuidado de manter mutado, porque senão a gente tosse no meio da fala dos outros, né? Eu estou um pouco gripado, peço desculpas aí a vocês, dizer para vocês que é uma grande satisfação ver de novo essa turma imensa, esse grande grupo que está se formando, vindo para o mercado, com muitas expectativas, muita esperança, muito esforço. A gente sabe como é duro fazer esse curso, né? Um curso pesado, muito intensivo, mas, ao mesmo tempo, vocês não estão vendo, ao lado de vocês, essa nossa equipezinha que vai se apresentar daqui a pouco aí, também está se empenhando em aprender as técnicas, né, dessa nova modalidade de desenvolvimento de software, né, que é a modelagem ágil, particularmente com o Scrum. E, durante esse período, enquanto vocês aprendem, né, a levantar as paredes, a fazer a casa, eles estão lá tentando entender os clientes, né, fazendo pesquisas, conversando, identificando as necessidades. Todos estão no mesmo barco do aprendizado. Então, ninguém tem expectativas sobre comandos ou desenvolvimentos especiais uns dos outros. Vocês vão aprender juntos, como o Ivani falou, todos nós estamos aqui, cada semestre para nós é um aprendizado novo. Então, boas-vindas a vocês. Eu acho que agora o nosso pessoal deve apresentar, né? Devolvo a palavra à Cecília. Bom, pessoal, prazer. Eu sou o Leandro, vou estar conduzindo um pouquinho dessa dinâmica aí com vocês. Essa dinâmica, ela vai agora de 9h10, mais ou menos, até 12h30, mais ou menos, tá? Ela é dividida em dois momentos principais. Um teórico vai ser a apresentação de um vídeo,
e uma prática que será uma prototipação no Figma através do framework Scrum, tá? Mentorada por um representante aqui da FES, que é a Fábrica Escola de Software e Teste, para quem não conhece, tá? Eu vou passar em breve um videozinho para vocês, tá certo? E aí depois a gente faz uma prática, tá bom? O pessoal da FES pode levantar a mão aí para a gente se identifique aí rapidamente. Apesar de estar escrito, né? Acho que todo mundo está escrito aí, quem é da FES. Isso. Botando assim, vai todo mundo lá para É, frente, né? Nos primeiros lugares, vocês conseguem observar. Essa aham, turma, só para lembrar, né? Cada grupo de vocês vai ter uma pessoa, pelo menos, da equipe da FES, trabalhando em conjunto lá. certo. Por sinal, a gente tem uma colaboradora que ela falou aqui, que está com o nome de Pamela, só que a Nicole, para dar acesso para ela também, que ela não está conseguindo trocar o nome. Já dei o acesso a ela e já troquei o nome dela. Ah, tá. Obrigado. Nada. Bom, Beleza. Apesar que tem a Kézia aí, que é duas Kézia, mas como é que se diz? Não é ovelha Dolly, não. É a Kézia mesmo, que tem duas entradas, sabe? uhum. Bom, Cecília, o que você acha? A gente pode começar, então, apresentando o vídeo do YouTube para eles? Sim, podemos. Tá certo. Senhores e senhoras, eu vou compartilhar, então, um videozinho com vocês. Só um segundo. Scrum Framework Me verifica só se o áudio está sendo para vocês, gente. E feche, pode abaixar a mãozinha, tá, galera? Tá certinho, que é dá o pra Scrum ouvir. afinal? Scrum é um framework simples para gerenciar projetos complexos. Ficou complexo isso, né? Ok, deixa eu te explicar melhor então. Como eu posso saber se meu projeto é complexo o bastante para usar Scrum? Esse gráfico mostra uma relação entre o conhecimento dos requisitos e das tecnologias envolvidas no projeto. Quanto mais conhecemos os requisitos e a tecnologia usada, mais previsíveis são as atividades necessárias para realizar o projeto. Então, quando temos domínio da tecnologia e temos um bom conhecimento dos requisitos, podemos usar metodologias com processos bem definidos, como, por exemplo, as metodologias em cascata, onde uma fase é iniciada após a outra. Agora, conforme a gente conhece menos os requisitos, ou conforme a tecnologia vai sendo mais complexa, o que dificulta o domínio da mesma, temos um cenário caótico. E é neste cenário caótico que o Scrum é melhor aplicado. Agora, se você não conhece os requisitos, tampouco a tecnologia, temos uma total anarquia, e aqui é impossível realizar projeto. O Scrum possui 3 pilares fundamentais. Primeiro, a transparência. A transparência no Scrum é muito evidente. Todos têm conhecimento dos requisitos, dos processos e do andamento dos projetos. O segundo pilar é a inspeção. O tempo todo é inspecionado o que está sendo feito no projeto, seja nas reuniões diárias ou no Sprint Review. E por fim, a adaptação. Você vê a adaptação no Scrum de duas formas. Primeiro, o produto que está sendo construído no projeto sofre adaptação constante conforme as mudanças vão acontecendo. Segundo, desde que preservados os valores e práticas, você pode adaptar o processo do Scrum para a realidade da sua empresa. Além dos 3 pilares, temos as práticas fundamentais para a adoção do Scrum. Primeiro, os 3 papéis básicos: Product Owner, Scrum Master e Dev Team. Se não tiver esses 3 papéis, não tem Scrum. Depois, os eventos básicos: planejamento do sprint, a execução do sprint, as reuniões diárias, a revisão do sprint e a retrospectiva. E, por fim, estes são os artefatos gerados: o Product Backlog, o Sprint Backlog e a entrega parcial do produto. Vamos entender melhor o que é cada um desses itens. Primeiro, os papéis. O Product Owner é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que eles devem ser feitos. É responsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes uma visão clara do que a equipe Scrum está buscando alcançar no projeto. É ele quem prioriza os itens do Product Backlog. O Scrum Master é o responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum. Ele tem que conhecer muito bem o Scrum. O papel dele é agir como um coach, executando a liderança do processo e ajudando a equipe a desenvolver sua própria abordagem do Scrum. O Scrum Master também tem um papel de facilitador. Ele não é chefe de ninguém. Por fim, o Dev Team.
O Dev Team são as pessoas que de fato vão construir o projeto. No Scrum, quem decide como fazer as coisas é o time, e não um gerente ou qualquer outra pessoa. A ideia principal é que a equipe se auto-organize para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner. E como funciona a dinâmica do Scrum? Tudo deve começar com a visão do produto. O Product Owner é o responsável por prover esta visão, que pode ser um business case, um blueprint de projeto ou qualquer outro tipo de macro planejamento. O importante é que descreva o que ele quer e onde quer chegar. Em seguida, deve-se desmembrar esta visão em todas as funcionalidades que são necessárias. Esta lista de funcionalidades é chamada de Product Backlog. O Scrum Master, atuando como coach, auxilia o Product Owner nessa tarefa. Estas funcionalidades são ordenadas por prioridade. Entenda aqui prioridade como aquilo que agrega mais valor ao negócio. Essa priorização é responsabilidade do Product Owner. Para fazer isso, novamente não tem um template, um modelo ou qualquer definição específica de como fazer. Algumas pessoas fazem isso no Excel, outras usam sistemas específicos. Em resumo, faça do jeito que for melhor para você. O importante é ter, de alguma forma, uma lista de requisitos priorizada. O projeto é planejado em sprints, que são períodos de tempo onde alguns itens selecionados do Product Backlog serão construídos e entregues. Para planejar os sprints, devemos obedecer uma outra regra básica do Scrum, que são os eventos de duração fixa, também chamados de time boxing. O que isso quer dizer? Que o ideal é que todos os sprints tenham uma duração fixa e que tenham a mesma duração. Normalmente, os sprints têm duração entre 2 e 4 semanas. Antes de cada sprint começar, é feita uma reunião de planejamento dos sprints, também chamada de Sprint Planning, onde é criado o backlog da sprint. Com base na capacidade e velocidade da equipe Scrum, é definido quantas funcionalidades podem ser completamente construídas no tempo do sprint. Vamos entender então como funciona essa dinâmica. Primeiro, o backlog priorizado é selecionado as funcionalidades que serão feitas durante o sprint. Depois do término do sprint, é esperado que um incremento do produto seja entregue. Se for um sistema, uma parte funcionando do sistema deve ser entregue neste momento. É importante notar que os próximos itens a serem desenvolvidos não foram escolhidos de forma aleatória, e sim seguindo a ordem de importância definida pelo Product Owner. Conforme os incrementos de produto vão sendo entregues, o Product Owner pode verificar necessidades de mudanças. Essas mudanças devem ser inseridas também no backlog em sua devida prioridade. Esse processo, então, será repetido até que todo o backlog seja construído e o produto final esteja pronto, contemplando todas as mudanças solicitadas. Todo dia é feita uma reunião de 15 minutos, onde cada membro do time deve responder a 3 perguntas básicas. O que eu fiz ontem, que ajudou o time a atingir a meta do sprint? O que eu vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta do sprint? E existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do sprint? Ao responder essas 3 questões, todos conseguem visualizar de uma maneira geral como está progredindo o trabalho do sprint. Uma ferramenta muito útil, que não faz parte do Scrum, mas é usada em 90% dos projetos, é o Burn Down Chart. Esse gráfico funciona assim. Ele relaciona os itens que você tem a fazer com o tempo que vai demorar para fazer tudo. Neste exemplo, vamos simular o burn down de um sprint com 17 histórias ou funcionalidades. O caminho ideal é que, no decorrer do tempo até o final do sprint, todas as histórias tenham sido entregues, restando 0 histórias a fazer. Esta é a linha de progresso ideal, no qual devemos comparar o realizado para saber se o sprint está caminhando bem ou não. Vamos simular agora as 17 histórias e traçar a linha real do projeto. Imagine que, conforme os dias vão passando, você consegue entregar 6 histórias e ficar com 11 histórias restantes. Neste exemplo, como a linha está abaixo da linha ideal, significa que, neste momento, o seu sprint está adiantado, ou seja, entregou mais do que era esperado para este momento. Se continuar assim, terminaria antes da data planejada. Porém, imagine agora que, no passar dos próximos dias, você consegue terminar mais uma história somente, ficando com 10 restantes, e acima da linha ideal. Isso significa que você está atrasado, ou seja, não conseguirá terminar tudo a tempo se continuar neste ritmo. Mas, com base nesta informação, a equipe acelera no final e consegue entregar tudo até um pouco antes do tempo. Outra ferramenta muito útil é o Kanban Board. Kanban também não faz parte do Scrum, mas o Scrum pode se beneficiar muito do quadro de Kanban para promover a gestão à vista e a transparência. A ideia é que se possa visualizar aqui o fluxo de trabalho que está sendo feito. Este quadro pode ser feito tanto usando softwares próprios para isso, como até mesmo uma lousa ou parede onde se possa colar os post-its que representam cada uma das funcionalidades do backlog.
No final do sprint, existem duas atividades adicionais que são fundamentais. Uma delas é chamada de Sprint Review. O objetivo desta atividade é validar e adaptar o produto que está sendo construído. É verificar se o que está sendo feito está de acordo com o esperado. É a apresentação daquilo que foi feito no sprint. E é aqui que surgem as mudanças. É aqui que o Product Backlog é atualizado. Enquanto o objetivo do Sprint Review é verificar necessidades de adaptação no produto, a retrospectiva tem como objetivo verificar necessidades de adaptação no processo. É aqui que a gente vai ver o que foi feito, que foi positivo, e o que foi feito, que foi negativo, o que devemos melhorar e o que devemos parar de fazer. Para entender o fluxo todo, temos essa figura que é bem conhecida. Tudo começa com a visão, ou esboço inicial, isso se desdobra em um Product Backlog. Esse backlog sofre grooming, que é a sua priorização ou estimativa de tamanhos. Depois, durante o planejamento do sprints, cria-se o Sprint Backlog, que é a lista de histórias que serão criadas durante o sprint. O sprint tem entre 2 e 4 semanas e todos os dias, no mesmo lugar e horário, o Daily Scrum acontece, com as suas 3 famosas perguntas, e ao final do sprint temos o produto ou funcionalidade concluída. É isso aí. Se você se interessou e quer saber mais sobre Scrum, acesse www.mindmaster.com.br. Obrigado e seja ágil. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é o videozinho que nós temos. Agora estaríamos abertos para a gente bater um papo com o senhor Ivanir, com o seu Teles, tirarmos dúvidas. Está aberto para os senhores, senhor Ivanir. Você Fecha quer... aí. Aí. Ah, sim, claro. Então, pessoal, compreenderam tudo? Tem alguma dúvida, alguma questão que queiram levantar antes da gente começar aqui a dar pitaco? Não, Teres, Fácil, bom, né? Está todo mundo sabendo já o Scrum, todo mundo bem, está ótimo. Ah, não, agora vamos lá. Luiz Cidade. Vamos lá, Luiz. Olá, bom dia para todos. Eu gostaria de dia. perguntar qual que é a função do gestor de projetos dentro do Scrum? Não tem. Não tem um gestor de projetos no Scrum. O Scrum ele tem um framework, tem uma equipe, tá? Como você diz ali, tem o PO, né? O Product Owner, né? O Product Owner que ele é o responsável pelo produto, é ele que realmente define lá aquele backlog do produto, junto com o cliente, é o representante do cliente, e ele ali, então, ele estabelece ali para vocês, quando ele leva, tá? O que o cliente está querendo, o que é de valor para o cliente, tá? Então, quando vocês chegam ali com aquele PO, tá? Esse é o papel dele, né? Gerência, quer dizer, não é gerenciar, como um elemento da equipe, né? Ele está dizendo, o nosso produto que nós temos que construir é esse, o valor para o cliente é isso, nós temos que entregar de acordo com essa ordem, com essa prioridade. É ele, no final, que vai aprovar realmente se aquilo que está sendo concluído lá na sprint é realmente aquilo que foi combinado, está de acordo com o que foi feito. E tem um outro papel aí, que é o Scrum Master. O Scrum Master é aquela pessoa, tá, que fica ali auxiliando vocês. A gente chama que ele é o líder servidor. Ele serve a toda a equipe para fazer com que vocês cumpram todos os rituais do framework. Então, ele pode advertir a vocês, vocês têm que fazer um planejamento, uma planning, mas vocês não estão fazendo, tem que fazer. Vocês têm que, no final da entrega do produto, tem uma revisão, vocês têm que fazer essa revisão está focada em cima do produto. Isso tudo tem um time box, tem um tempo definido, tem uma retrospectiva, o que funcionou bem, o que a gente deve repetir, o que não funcionou. Então, e a equipe, né? Aí a equipe de desenvolvimento, eles é que são responsáveis para construir o produto. Então, não tem um gestor do projeto, a equipe é auto-organizada, ela deve se organizar para ver qual é a melhor forma como é que ela vai fazer ao desenvolver aquele produto. É ela que vai estabelecer quais são as tarefas que ela vai fazer, quem é que vai fazer, quer dizer,
Então, é um processo também de aprender a trabalhar em equipe. Tá? Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigado. Tá? Alan, bom dia a todos. bom dia. O senhor comentou um pouco sobre a equipe, né, e o Scrum, mas eu não entendi quem que lista os requisitos para passar para a equipe. Quem lista os requisitos, esse é o papel do PO, tá? Por isso é que você tem lá no... Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu compartilhar uma tela aqui para vocês, que acho que vai ficar mais fácil para a gente esclarecer. Só um minutinho. Peraí. Só um minutinho. Tá aqui, peraí. Peraí, pessoal. Tá. Essa tela aqui, lá no vídeo apresentou mais ou menos alguma coisa, mas isso aqui fica mais claro. Olha bem, aqui você tem o PO, tá? O PO ele tem constante trabalho, em constante conversa, tá? Junto com todas as pessoas interessadas por aquele produto, o cliente, quem que vai usar o sistema, todo ele está fazendo isso. E com base nessa conversa toda aqui, ele vai criando esse artefato aqui que nós chamamos o backlog do produto. Nesse backlog do produto aqui, nós temos todas as features, então tem todas as funcionalidades que vão ser construídas. E essa responsabilidade que ele tem, tá? O que ele vai fazendo também? Ele vai priorizando quais são as funcionalidades que são as importantes. Então, ela está aqui nessa cor um pouco mais clara, e essas funcionalidades é que vocês vão, na hora que vocês fizerem a reunião de planejamento da sprint, ou seja, o que vocês vão construir naquela sprint, lembrando que a sprint ela tem um tempo bem determinado, e aqui nessa construção, então, nesse planejamento, vocês vão tirando cada história dessa, conforme essa ordem de prioridade, e vão dizer, isso aqui nós conseguimos fazer nessa sprint. Então, na realidade, essa parte de requisitos, a definição disso aqui, é um papel do PO. No projeto completo, porque nós temos aí uma dificuldade no projeto da Serra Técnica, dificuldade não, é um desafio, né? Porque num projeto, quando você está trabalhando com toda a equipe junto, essa equipe começa a trabalhar desde o início. E quando você trabalha com o início desde o projeto, não é só o PO, ele é o responsável, mas ele não faz isso sozinho, ele pode usar até o pessoal da equipe dele de desenvolvimento para ajudá-lo a definir melhor essas histórias, a definir melhor essas prioridades, a detalhar melhor essas histórias, ele está sempre usando a equipe para isso aqui ficar definido. Consegui responder aí? Ficou claro? Conseguiu sim, muito obrigado, tá? Tá bom? Uhum. Felipe. Bom dia a todos. Então, eu queria saber, Evani, se existe alguma diferença entre o Scrum e o Kanban. E se existe, né? Tipo, qual seria e se eles poderiam ser utilizados juntos? Sim. O Kanban, né? Também é um método de desenvolvimento, ele pode ser usado, ele usa de alguma certa forma. Estou falando assim no Kanban como um processo de desenvolvimento de produto, tá? Ele tem algumas características diferentes do Scrum, mas tem algumas semelhanças, não dá para a gente fazer essa comparação agora. Mas o que a gente faz? A gente usa uma técnica do Kanban, que é aquela técnica gráfica, né? Onde você apresenta aquele gráfico. Normalmente, quando você faz isso, você pode ter até 2 gráficos de Kanban, tá? Um para o produto todo, quando você está olhando o produto todo, e o outro, por exemplo, para o backlog da sprint. Que quando você está fazendo aquela tua sprint, né, você definiu aqui
no planejamento, no planejamento da sprint, você definiu esse backlog da sprint, ou seja, nessa sprint nós vamos fazer essas tarefas. Então, você teria lá uma coluna no Kanban, que é o quê? Aquilo que nós vamos fazer durante essa sprint. Tá? E dali, o que acontece na prática? Você vai tirando, né? Vai tirando aquelas tarefas. Bom, essa tarefa, o Felipe vai fazer essa tarefa. Ele vai... Então, ele puxa aquilo e está fazendo. Aí veio lá o Alan puxou uma outra tarefa, ou seja, a equipe combinou isso no planejamento da sprint, então aquilo está fazendo. E à medida que você vai fazendo, isso que está sendo feito, como ele colocou ali, isso aqui agora só tem que ser validado lá no final, lá, quando a gente apresentar a coisa, a review, né? Nessa review, o PO vai dizer, está ok, está feito, está pronto, está de acordo com aquilo que nós definimos, então está ok. Então, isso aqui é colocado como um novo incremento para aquele projeto que vocês não estão fazendo. Tá? Então, o Kanban, então, é uma boa ferramenta para auxiliar a você fazer isso. Né? Ele que é o modo cascata? Tipo, é o Kanban que é o Kanban que é o modo cascata? Não. O modo cascata é diferente. O modo cascata, na realidade, você trabalha com o projeto, mas você trabalha ele em cada etapa. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um levantamento de requisitos. Então, você faz todo o levantamento de requisitos. Levantou todos os requisitos. Bom, agora, qual é o próximo passo? Vamos fazer o projeto do sistema. Você faz o projeto do sistema. Tá? Depois que você fez o projeto do sistema, agora nós vamos codificar isso. Então, você codifica todo o sistema, tá? Transformando aquele... agora vamos testar. Então, você faz o teste. Agora passou no teste e está pronto. Então, você faz isso num passo só. Tá? Esses projetos, isso aí a gente viu depois, isso foi a evolução do desenvolvimento de software, no método de desenvolvimento de software, viu que isso aí não funcionava bem, porque era muito difícil, era quase que impossível você definir muito bem os requisitos. Então, o que você fazia? Você quebra aquilo em pedaços e você faz esse processo mesmo que você faz na cascata de uma vez só, você faz em vários processos. Tá? Então, é tudo isso de uma forma iterativa, que a gente chama. E os métodos ágeis, ele não se dedica muito tempo... A ideia é o seguinte, não vamos dedicar muito tempo nesse planejamento de levantar os requisitos, porque os requisitos eles são muito mutáveis, eles mudam toda hora, o cliente pensa diferente, os desenvolvedores não entenderam bem. Então, é melhor a gente fazer isso em ciclos menores, porque quando eu tenho alguma coisa pronta, isso é mais fácil da pessoa dizer, não, isso aqui está legal, isso aqui não está, vamos melhorar isso aqui. Então, ele voltaria para o backlog. O processo é isso. Obrigado. É um pouco mais complexo do que isso, mas só para te dar uma visão. Né? Tá? O outro Felipe aí, Felipe Oliveira. Bom dia, Ivani, bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho muitos amigos que trabalham nessa área são desenvolvedores, né? E eu converso com eles e sempre pergunto se eles aplicam o Scrum por completo e tal, e a maioria das respostas que eu tive é assim, a gente usa algumas ferramentas, mas outras a gente adaptou para o nosso jeito e tal, e está funcionando. E a minha percepção é que existe uma certa resistência de aplicar o Scrum por completo. Então, eu queria saber se isso é uma percepção minha ou se isso realmente existe, como é que é na prática, no mercado, ou se é só uma coisa que eu percebi. Não, você tem... só para dizer, eu trabalho nessa área desde 1970, então tenho 52 anos que eu trabalho nisso. Então, a indústria de software é uma indústria que ela além de ser muito dinâmica, ela muda muito, muda as tecnologias, muda. E o modo de fazer software ele tem evoluído ao longo desse tempo. Tá? Okay? O que aconteceu? No final, mais ou menos, da década de 80, no início da década de 90, de 2090, tá? Começou a surgir realmente que o pessoal não estava muito feliz, tá? Com o quê? Com o processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, estava se vendo, chegou-se até alguns relatórios dizendo cerca de 60% dos projetos, ou 60% ou 65% dos projetos, não
não cumpre prazo, estoura o tempo, o custo é muito maior e uma boa parte é abandonada. Então, começou-se a ver que talvez o processo de desenvolvimento de software tivesse alguma coisa que tivesse um pouco complicado, tá? E, na realidade, você tinha até uma formalização desse processo muito grande, ficava até muito burocrático, a documentação tinha que ser muito pesada para você ser uma equipe de desenvolvimento que estivesse dentro dos padrões, tá? Para pegar principalmente projetos grandes, projetos complexos, projetos que envolvessem segurança, né? Isso era muito difícil. Aí surgiu uma equipe de desenvolvedores de prestígio, de coisa que lançaram o método, o que eles chamam Manifesto, a palavra certa. Hã? Manifesto. É o Manifesto Ágil, né? E nesse Manifesto Ágil, eles falaram o seguinte: nós temos que nos preocupar muito mais em entregar um software do que ficar na documentação. Não quer dizer que você não tenha que ter uma documentação, você precisa de uma documentação, mas você não pode focar só na documentação, tá? E não entregar o programa. Então, tem que entregar isso. Então, fizeram nesse manifesto, foram 4 itens, não vamos repetir isso aqui agora, senão fica muito longo. E, a partir daí, tá? Esse método ele foi evoluindo muito, tá? Inclusive um dos na literatura, né, diz muito bem, um dos que orientam, que criaram o Scrum, tá? Entrou num projeto do FBI que estava estourando tudo, milhões de dólares de prejuízo, e ele conseguiu resolver através do Scrum, tá? Então, isso se popularizou e está sendo popularizado. Mas você tem toda uma cultura, todo um processo de equipes que se desenvolvem nesse método, quer dizer que você tem que romper isso aí, tá? E você tem que provar. Nem sempre o método ágil é o melhor método para você desenvolver um projeto, tá? Como naquele vídeo ele disse, tem determinados projetos que você conhece já bem os requisitos já são bem desenvolvidos, a tecnologia não é nova, então esse projeto possa se fazer num método anterior que vai ser simples. Agora, tem outros não, que são, às vezes, projetos que você não conhece muito bem os requisitos, a tecnologia que está envolvida também é difícil, então esse método ágil tem procurado resultado. Agora, o método ágil ele tem uma premissa importante, que é o seguinte: você aprende fazendo, tá? Você aprende fazendo. Então, isso permite uma série de adaptações para você ver nessas adaptações o que é melhor, o mais conveniente para determinadas equipes e para determinadas empresas. Então, ele tem uma certa flexibilidade. Por isso, pode dar isso aí que você falou, alguma resistência, mas vamos dizer, é uma forma que está cada vez entrando mais no mercado. Tá? Silvania, vamos então seguir com o time box da prática? Vamos. A não ser se tem alguém mais com alguma pergunta mais importante aí. Tá? Vamos Gente, lá. o Rafael tinha perguntado aqui no chat. Ele perguntou se pode ter mais de um PO por projeto. Não, um PO por cada projeto. Certo. Pessoal, então agora eu acho que eu vou transmitir aqui a tela novamente. Acho que pode ajudar. Bom, pessoal, vou ler aqui para vocês, tá bom? Para ficar certinho. Primeiro a gente vai fazer, o nosso projeto vai ser uma prototipação. Cadê minha imagem aqui que eu parei o vídeo? A gente vai fazer uma prototipação no Figma, né? Eu imagino que vocês já tenham tido aula de Figma, mas se vocês serão divididos, tá? A descrição do projeto. Construir um aplicativo Internet Banking do zero, tá? Com as funcionalidades básicas. Para isso, vocês vão trabalhar na prototipação das funcionalidades do backlog priorizado, que vai ser coordenado pelo PO, que vai estar no grupo de vocês, tá? E vão ser grupos de até 5 participantes e terão 2 sprints, tá certo? Né?
Cadê? O trabalho deverá ser... Desculpe, gente. Parece vão trabalhar na prototipação do backlog priorizado. Em grupos serão atividades de 5 participantes e terão 2 sprints usando prototipagem rápida do Figma. O trabalho será apoiado por um representante da FAST com experiência no Scrum para remover os impedimentos e tirar dúvidas, conduzir a planning, né, que é o planejamento, a review, que é a revisão, e a retrospectiva. Tá? Primeiramente, o grupo estima um esforço de cada story point associado às funcionalidades e separa os itens do backlog do produto para trabalhar na sprint. Decompõem os itens em tarefas reais e seus tempos e compõem o que acham que conseguirão realizar na primeira sprint de 25 minutos. O grupo terá 20 minutos para realizar a primeira planning, porque no início vocês vão ter mais dúvidas, e na segunda planning, que é o segundo tempo, aí vocês vão ter 10 minutos, que não é tão necessário uma planning tão longa no segundo, porque vocês já vão ter conhecido o projeto, tá? Agora, às 9h55, a gente vai fazer a divisão dos grupos. Eu gostaria que vocês tirarem um printzinho aqui dessa parte para vocês poderem saber que a Sprint 1 ela é composta de 65 minutos, sendo 20 minutos para planning. A gente vai avisar vocês quando for mudar de um para o outro, tá? 25 minutos que vai ser o desenvolvimento de vocês, da equipe Dev, no Figma, seguido por 10 minutos de review e 10 minutos de retrospectiva. Fechou? Beleza, vamos partir para Sprint 2. 10 minutos de planning, os mesmos 25 minutos de desenvolvimento, 10 de review e 10 de retrospectiva. Então, vocês entenderam mais ou menos o exercício? Alguém tem alguma dúvida? Porque às 10h55 é para dividir os grupos. Todo Nós mundo temos entende? pessoas aí, né? Desculpe, Soteles. Mais para o Serra Tech, nós temos 90 pessoas para dividir, é isso? 88? Não, 88 está somando todo mundo. Todo mundo. Nós, pessoal da FEST. Deixa eu ver se a gente consegue saber quantos aqui. Eu vou apresentar. Cecília, provavelmente são 70 alunos. São 77, se eu não me engano. A Pamela está controlando lá. Vai apresentar a visão do produto, né? Sim, verdade. Desculpe. E a nossa visão do produto, vocês vão acessar o Trello, tá? Cada PO vai ter sua própria cópia. Então, a visão do produto é para o cliente do banco que deseja ter um acesso virtual à conta bancária de fácil uso e com as funcionalidades reduzidas. O Internet Scrum Game é um aplicativo mobile que permite aos usuários realizar algumas das principais transações financeiras pela internet, diferentemente dos caixas eletrônicos. Ele fará com que seja possível que os usuários possam acessar suas contas bancárias tradicionais a partir de um smartphone conectado à rede. Tá? Esse daqui é a visão do produto. Os POs, eles vão ter esse backlog aqui priorizado, que eles vão conversar com vocês e minimizar as dúvidas, tá bom, pessoal? Você vê que nesse exercício aí nós colocamos aí um aplicativo que todo mundo já está acostumado a usar, então isso fica mais fácil, a gente não vai ter problemas de entender o produto, vai simplesmente entender mais como é que vai ser esse processo. Então, acho que é isso. Para reforçar, né? A lista de backlog está priorizada. Quem mexe nessa lista de prioridades é só o PO. A escolha do que vai ser aplicado em cada sprint é uma decisão conjunta de vocês na reunião. É só seguir, tentar lembrar o que foi apresentado aí no videozinho. Bom trabalho a todos.
É bom lembrar que vocês, vocês é que são, no Scrum, a equipe é que se auto-organiza, tá? Então, ninguém vai dizer para vocês quem que vai fazer o quê, como é que vai ser feito. Vocês é que vão ter que se organizar e, nesse plano, que vocês vão dizer, ó, nós vamos nos organizar dessa forma e cada um vai fazer alguma coisa, né? E isso vai ser dividido, é uma auto-organização, tá? Leonardo. Leonardo. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, ali estava escrito que a gente ia fazer a medição de esforços com story points ou é só uma conversa, essa medição de esforços? Não, na conversa. A gente não vai fazer o planning poker agora, não, se é a pergunta. Ah, tá. Apenas para reforçar aqui, talvez uma coisa que ajude vocês a entender. Lembra que foi falado que as sprints costumam ser de 2 semanas, né? Então, cada projeto, de acordo com o desejo do cliente, lá ele pode ir pagando sprint por sprint, pode ter 10, pode ter 20, pode ter até 100. O fato é que, no nosso caso, nós vamos fazer 2 sprints apenas, é experimental. Portanto, mesmo que vocês não consigam terminar todos os itens do backlog, isso não é um problema em si. O importante é tentar terminar o que foi definido para cada sprint. Então, não se preocupe com o resultado final do produto, tenha sempre em mente o seguinte, qual é a ideia do sprint? É entregar algo funcional para o cliente em cada sprint. Então, o foco é esse. O que eu vou levar para dentro da sprint? Aquilo que eu consigo, ao final, entregar funcionando. Então, é mais ou menos assim. E aí, na verdade, cada 10 minutos desse aí significa uma semana para nós, né? E também as dailies, nós não vamos ter as dailies, não é isso, Leandro? Isso. Não. Nesse processo, gente, normalmente a gente faz a daily rapidinho de 15 minutos, mas nesse projeto aqui a gente vai cortar a daily, que não há necessidade, a gente já está vendo. Praticamente já vai entrar uma sprint depois da outra, né? Tá bom? Uhum. Perfeito. Então, a gente salvou 4 minutinhos. Em breve vocês serão selecionados aí, vão cair nas salas e um representante da festa em cada sala. Aí começa a dinâmica, tá bom? Espero que todos se divirtam. É uma experiência única, como foi para mim também, já tive na pele de vocês. Sucesso a todos. Pamela, vamos começar a dividir? Vamos. O pessoal vai começar a se dividir aí. E já está sumindo com o pessoal, pô? Já. Não sabia? Cecília, eu vou parar de gravar aqui para a gente começar a fazer a divisão dos POs. Volta. Espero que a experiência tenha sido útil para vocês. Nós vamos aproveitar esses últimos minutos aqui para tentar fazer uma retrospectiva, olhando o seguinte sentido. O que vocês sentiram e vão perceber que é facilidade ou dificuldade para a etapa propriamente do projeto final, que daqui a pouco vocês vão estar encarando aí, né? E se ficou ainda alguma dúvida sobre o modus operandi do sistema, do Scrum, que a gente possa ajudar vocês aí a esclarecer. Quem quiser falar, vamos levantando a mão, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, não dá, né? Então, quem quiser ir botando a mãozinha aí, já vai abrindo uma fila, não é isso, Cecília? Isso aí. Vamos, pessoal, esse momento de troca. Rômulo pode começar. Show. Começar que eu sou sempre palestrinho, então. Eu achei bem divertida a dinâmica, até porque é uma coisa que a gente volta e meia vai ter que se acostumar a fazer, até a gente está entrando no trabalho final daqui a pouco, e a gente vai ficar basicamente um bom tempo trabalhando nisso aí. Então, acho que é muito legal, principalmente essas primeiras apresentações, para a gente ter uma ideia de como as coisas vão servir, a gente já se acostumar, não ser o que a gente vai pegar de primeira e não vai saber como funciona, como é que é e tudo mais. E falando da minha experiência pessoal, eu gostei bastante, até porque eu acho que o Serratec preparou a gente muito para trabalhar em grupo o tempo todo, assim, então é sempre legal esse tipo de coisa, ainda mais quando
nesse sistema que é muito focado para um trabalho em grupo, assim. Então, eu me diverti bastante, foi muito legal, adorei o meu grupo, conheci umas pessoas novas. Infelizmente, tive que encontrar pessoas que eu já conheço, mas faz parte. Obrigado, Romulo. Rodrigo também quer falar? Quem for falando vai abaixando, né? Queria parabenizar, primeiramente, a iniciativa, assim, simplesmente maravilhosa. A experiência, num primeiro momento, parece que a tarefa é muito grande, que você não vai conseguir fazer, mas a condução foi maravilhosa e no final, quando você conclui a atividade e vê que é possível, né, é muito bacana. Então, parabéns ao Serratec, parabéns a vocês, a todos os envolvidos. Cada vez mais apaixonado por essas oficinas. Valeu, gente. Bom. Obrigado, Rodrigo. James, né? Isso. Queria só levantar que eu achei que foi bem interessante. A gente já tinha tido a parte mais conceitual, né, do Scrum da outra vez, a gente viu na teoria e tudo mais, e ter tido essa oficina hoje para ver um pouco na prática como que funciona ali a dinâmica com o PO, com a equipe também, que foram vem gente de outra turma, gente que a gente não conhece. Eu acho que isso no dia a dia nas empresas também vai ser algo frequente, que você não vai estar sempre no mesmo time, às vezes vai ter que estar no time com uma pessoa que você talvez nunca tenha tido a oportunidade de participar e ter que se adaptar ali, ter que conversar, conseguir chegar e conseguir desenvolver a solução ali. Eu achei que foi bem bacana e foi bem... acrescentou bastante aqui, tá? Então, parabéns e apenas isso. Apenas lembrar vocês podem aproveitar o momento também para levantar alguma questão, né? A gente não está aqui só para ouvir os elogios, não. A gente está muito feliz que vocês tenham ficado satisfeitos, mas a ideia é que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma percepção sobre dificuldades, possam também compartilhar com a gente. Obrigado, gente. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao nosso PO lá, o Wagner, e ao grupo também. Agradecer por essa demonstração, né, do que é esse trabalho em grupo, com Scrum e tudo mais. E gostaria de embarcar e tirar uma dúvida também. Tem um livro do Jeff Sutherland, né, que é muito conhecido aí no mercado e tudo mais de Scrum. E você acha que esse livro agrega muito e é um livro que a gente deveria ler para esse trabalho final, ou no momento é melhor esperar? Não, eu diria para você que todos esses livros, eles vão sempre acrescentar para vocês conhecimentos importantes, né? A metodologia o modus operandi do Scrum, ele tem muita utilidade de aprofundar para quem vai seguir, né, com a missão de PO ou Scrum Master. Talvez ele não seja um momento de você se aprofundar nele agora, durante o seu projeto final. Ele não vai trazer nenhuma novidade para o seu projeto final, mas como operar e como trabalhar nessa nova realidade, dividindo, entendendo o que são os princípios de transparência, inspeção, vale a pena. Mas não deixe de ler no futuro, não. Obrigado. Natália. Eu só queria mesmo agradecer, né, a nossa PO, que ajudou muito, a Luísa. Agradecer o grupo também, porque foi uma experiência muito interessante, né? Colocar em prática, eu acho que o Scrum foi muito legal para poder implementar incrementar aquilo que a gente já teve naquela outra palestra, né? Que naquele momento, assim, o primeiro momento que a gente conheceu a prática, parecia bem mais confuso do que de fato é. É muito interessante a gente ter essa prática. Eu só queria agradecer de novo todo mundo que estava no grupo, a PO, vocês por organizarem também. Então, é só isso mesmo. Obrigado, Natália. Rafael? Bom dia. Então, primeiramente, só queria agradecer também essa dinâmica, que foi bastante importante. Agradecer ao nosso PO, o Eric, ali, conduziu de uma forma absurdamente boa. E o que eu queria pontuar aqui foi só a evolução, a curva de aprendizado do grupo como um todo. No começo ali a gente estava um pouquinho sem saber o que fazer, um batendo cabeça com o outro assim, mas passados alguns minutos o entrosamento do grupo foi totalmente importante para a gente conseguir entregar o trabalho.
Muito bom, Rafael. E foi bom você levantar essa questão. Eu estava aqui, dos pontos que eu quero, em algum momento, ter a oportunidade de passar para vocês, estou tendo agora, é que esse processo de trabalho autogerenciável, ele não é uma coisa tão comum no mercado, né? Alguém fez uma pergunta antes aí de começar a tarefa sobre gerente de projeto e tal. Muitas empresas estão acostumadas em dar missão a cada um individualmente, né? E os trabalhos no desenvolvimento em equipe autogerenciável, eles têm um grande desafio, porque, claro, as pessoas não são iguais, né? Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma natureza, um tipo de comunicação, então é um desafio muito grande. Isso que você falou é importantíssimo, a curva de aprendizagem é realmente um ponto de diferencial nesse trabalho de Scrum. Um time Scrum só começa a ter maturidade de trabalhar em conjunto depois da quarta, quinta sprint, né? Então, vocês vão ver que nós temos poucas sprints para trabalhar e, assim mesmo, a gente já percebe essa coisa que o Rafael fala, né? Quer dizer, no primeiro momento, assim, para onde eu vou, né? E depois vocês vão subir tudo amarradinho, igual aqueles caras escalando a montanha, né? Um ajudando o outro e sempre um apoiando o outro. Então, bacana, uma boa observação aí do Rafael. Vamos lá, Felipe. Bom, também queria agradecer aí ao Leandro, que ajudou a gente. O projeto foi muito legal. E eu queria compartilhar a minha percepção que eu tive, que apesar de cada um ter selecionado ali a história para resolver, no final todo mundo estava se ajudando, todo mundo estava caminhando junto, né? E eu acho que isso que é o Scrum, né? Todo mundo junto para conseguir entregar esse resultado. E outra coisa que eu percebi também é quando começava a desfocar alguma coisa assim, o PO, ele te trazia de volta para a realidade o que você tem que entregar de valor ali, né? E acho que o Scrum Master também, no caso, ajudaria nesse caso. Muitas vezes a gente acaba focando em outra coisa, ali no frufru, que ele chamou, e esquece do que é o valor ali daquela história de usuário. Muito bom, tá bom, Felipe. Beleza. Luiz? Olá. Primeiro eu faço das minhas palavras, falo o mesmo que a Nathalie, que eu participei do mesmo grupo, a gente teve uma dinâmica muito boa de trabalho, a Luísa também ajudou bastante. Também falo a mesma coisa que o Rafael, como a gente percebe a curva de aprendizado, que na segunda sprint a gente já consegue evoluir bem mais, tanto no desenvolvimento como na organização. Como você abriu para a gente dar feedbacks construtivos, eu acho que no início vocês poderiam falar um pouco mais sobre a FEST, porque quando a gente terminou de fazer o planejamento, sobrou um tempinho, aí eu pude perguntar para a Luísa e ela contou um pouco da experiência dela com o Serratec, depois entrando na FEST, e eu achei uma oportunidade bem legal, encaixa muito com o meu perfil, que eu, ao contrário aqui da maioria do pessoal, eu sou mais de humanas, gosto muito de gestão, e ela contando a experiência, eu descobri que tem essa oportunidade também de ingressar na FEST, e talvez meus colegas não saibam disso. Não sei se também que ao longo da residência vão falar, mas foi uma informação bem legal de ter, que tem essa oportunidade também. Pessoal, depois sigam a gente, talvez, nas redes sociais, no Instagram. Fecha Fábrica Escola de Software e Teste. Podem, e claro, vocês também vão ter oportunidade de participar de projetos onde os POs, né, que trabalharam com a FEST vão estar com vocês. Então, vocês vão ter aí mais 3 semanas, pelo menos, de convivência e de absorver um pouco essa visão e essa experiência, né? É claro que vocês estão hoje no papel do desenvolvedor dentro do time Scrum, mas vocês podem ter curiosidade e até olhar isso como uma carreira, né, futura também. Então, temos a FEST está embutida dentro do ecossistema, vamos chamar assim, do Serratec, né? E vai estar sempre lá oferecendo a vocês oportunidades também, né? Bom, não tem mais nenhuma mãozinha levantada. Eu queria só fazer umas provocações para vocês para a gente fechar. Vocês lembram que havia 3 princípios que foram levantados como princípios do Scrum? Quem lembra deles aí? Vamos ver.
Menos o pessoal do PO, tá? O pessoal do PO não pode falar agora, não. Transparência. Repete, Jonathan. Dou-lhe uma. Acho que transparência, inspeção, talvez, E adaptação. e adaptação. Isso. O que vocês acham de transparência? O que vocês entenderam que está embutido dentro dessa experiência que vocês fizeram e, de alguma maneira, evidencia essa importância da transparência no trabalho? Eu, particularmente, de forma resumida, associo transparência à clareza do projeto. Para mim, são duas palavras que se completam. O que vocês acham de transparência nas nossas posturas pessoais? A comunicação ativa, né, de se comunicar no que está pensando, achando e até executando, né? Não sei se isso se encaixa. Claro, se encaixa também. Quem mais? Eu acho que é bem importante, porque a gente precisa também de um pouco de coragem, né, para ser transparente e para abrir sobre as dificuldades, falar, pô, não estou conseguindo aqui, ou não estou conseguindo ali. Acho que é importante também por isso. Bom também, André. Olha só, gente, vocês sabem que é muito comum, vocês são da área e conhecem, há uma tendência, né, do desenvolvedor gostar de trabalhar dentro do seu GitHub, né, sozinho lá, escondidinho, e depois fazer aquele passo de mágica e trazer, né, o seu código à tona, né? Então, o Scrum, ele muda um pouco esse foco, porque é importante que todos estejam sistematicamente compartilhando com os outros o que estão fazendo, da forma como estão fazendo. Então, esse eu acho um grande desafio, dada a natureza, o espírito da pessoa que trabalha nessa área, né? E por isso que dentro a gente tem a Daily, e a gente costuma ver dentro dos ambientes de desenvolvimento que as pessoas reagem um pouco a Daily, porque a Daily leva vocês não tiveram essa experiência aqui, não dá tempo, a diariamente estar atualizando os demais colegas sobre o que estão fazendo. Isso, às vezes, incomoda um pouquinho, mas vocês percebem que a curva de aprendizado ela só tem chance de chegar naquele ponto que vocês ressaltaram se vocês estiverem realmente interagindo. Então, eu chamaria como primeiro princípio, que deve ser bem pensado por vocês quando entrarem no projeto final, esse foco, ser transparente sobre esses aspectos também, né, do que estão fazendo, o projeto tem que ter clareza, de fato, alguém chamou aí um detalhe, né? Então, por exemplo, o PO não pode esconder o jogo, né? Tem que apresentar as coisas de forma clara, vocês também têm que ter oportunidade de questionar. Vamos lá, e o segundo ponto, inspeção? Sempre está verificando o que você está fazendo, o que seu grupo está fazendo, o que cada um está fazendo, para você ter certeza que vocês estão caminhando na mesma direção, né? Tem a ver um pouquinho com o primeiro, né, Romo? Eu até complemento. Oi? Acho que o Vitor travou. Ele ia falar é. alguma coisa. Segue. Uma coisa aí acabou travando. Um pouco. Alguém quer Vitor, falar no lugar? você começou, voltou? Gabriel. Que a minha internet está um pouco instável, não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Acho que melhorou um pouco, cara. Eu até complemento isso que o Rômulo colocou, porque da questão da inspeção, porque acaba que o projeto ele é um só, né? Então, para ser entregue tudo completo, acho que a inspeção Travou é o que espera. Positivo, Vitor. Muito obrigado, tá? Gabriel. Você está pipocando um pouquinho, mas deu para a gente entender. Vamos lá, Gabriel. Obrigado pela participação. A inspeção também para a gente passar em todos os requisitos, né, que o cliente pede ali, em cada linha, né? Porque se ele quer, por exemplo, igual foi lá, a frase olá, o nome do cliente, a gente não pode botar um seja bem-vindo, como foi o caso. Então a inspeção, acho que a gente vê de cabo a rabo, né, o que ele pede.
Perfeito, Gabriel. A inspeção é uma característica própria do time Scrum, né? Da mesma maneira, você poder estar acessando tudo que está sendo feito. O GitHub, por exemplo, ele tem que estar sempre muito bem atualizado, sempre possibilitando uns aos outros verificar o que o outro está fazendo, entendendo, sempre o mais comentado possível, melhor trabalho para que aquilo possa ser observado. E no caso especial de vocês, que estão fazendo um concurso, de certa maneira, para vir a ser admitido por outras empresas, isso é importante, não é o que normalmente acontece no time Scrum. A empresa, a gerência da empresa está participando durante as sprints. Mas, nesse caso em especial, a gente convida os gestores, né, e os representantes, mentores de cada empresa, a observarem o trabalho de vocês ao longo das dailies, das plannings, né, das dailies e das reviews. Eles só não participam, que aí é muito mais voltado para vocês próprios, né, na retrospectiva, que é tipo assim, o momento da gente admitir os próprios erros da empresa, não precisa estar presente naquele momento. Mas, de fato, essa inspeção também vai se configurar de uma forma especial no projeto Serratec, com uma possível presença de representantes e mentores da empresa nesses eventos. Mas foi bom você comentar também. Mais alguém quer falar da inspeção? E a adaptação? Como é que vocês entenderam a adaptação? Ou não teve tempo de adaptar nada? Não sei se eu estou falando errado ou não, mas eu acredito que a adaptação é a mistura dos dois primeiros quesitos, né? Acho que se fundir os dois dá adaptação, né? A gente tira dali a adaptação de tudo. Eu chamaria a atenção de vocês, até juntando aqui alguma coisa sobre que foi falado aí sobre clareza do projeto e tudo, é sempre aquela questão, um projeto Scrum, ele não está desenhado do início ao fim quando ele começa. Vocês não vão esperar que o PO tenha feito todos os requisitos necessários, ele faz uma lista, por exemplo, no projeto existe aí 10, 11, 12, 13 itens, mas aquilo ali, cada entrega é uma experiência, é uma tentativa. Quer dizer, a gente sabe que fazendo as coisas com essa velocidade e com essa falta de aprofundamento inicial, deixando a vocês a capacidade de criar dentro do próprio processo, existe chance de que o nosso projeto tem que ser adaptado ao longo do percurso. Então, vocês só não podem fazer isso à revelia do PO. Por quê? Porque o PO é um elemento que está em contato com o cliente, fez ajustes, né, e assumiu o compromisso com o cliente, não pode mudar sem que o cliente tenha essa consciência. Mas o que é sempre ficar muito claro é que o projeto inicial ele está pré-desenhado, ele é um esboço, ele nunca é um projeto que tem que ser trazido para vocês de cabo a rabo, eles têm as principais premissas e que vocês vão desenvolver em conjunto aí, e o PO vai acompanhando, vai aprovando, vai avaliando, vai trazendo feedback ou vai levando feedback para o cliente. Então, a adaptação é uma coisa que tem que estar muito bem percebida por vocês. Por exemplo, às vezes, o cliente assumiu com o PO um determinado compromisso, uma determinada ideia, e quando fez a primeira entrega, o cliente pede uma mudança. Aí o PO vai chegar lá com uma mudança no backlog e dizer, pô, mas o PO já mudou. Vamos nos adaptar, né? Tá certo? É só que a experiência nossa aqui de 3 semanas é muito curta, mas é possível que isso também aconteça. O Leandro levantou a mão, Leandro? Eu queria só salientar, se você me permitir, que somos todos estudantes, gente. O pessoal aqui tem gente que tem um pouco mais de experiência, outros menos, mas somos todos estudantes, então em alguns momentos a gente vai precisar do entendimento de vocês para acrescentarem detalhes a esse backlog, por exemplo. Muito bom, Leandro. Sempre falar o seguinte, apesar de vocês terem aqui no grupo pessoas que vêm da área de programação, a missão do PO não é levar para vocês um desenho de programação, um desenho de um projeto de software, é levar para vocês o comportamento que o produto deve entregar ao cliente. Como vai fazer é uma coisa que está na mão de vocês aí, vocês são os construtores da casa.
né? Se vão usar o traço de cimento 3:1, para 3, se vão usar tijolo dobrado, se vão usar vergalhão de tanto, isso é com vocês, né? O que o PO traz é o comportamento que o projeto deve retornar para o cliente. O cliente cria uma demanda e tem uma resposta. É isso, Leandro? Você queria frisar? Positivo. Somos alunos e precisamos de ajuda também. Tá bom. Então, gente, então é isso aí. Eu acho que os grandes desafios são esses. Eu acho que vocês... uma coisa importante. A gente está acostumado a pensar num projeto que sempre é numa sequência de execução do projeto, olhando ele como um projeto pronto. Essa história de entrega de valor, vocês captaram bem o que isso significa? Ou seja, vocês terem que calçar o sapato antes de vestir a calça? Entenderam a ideia? E é lógico, né? Primeiro você veste a calça, bota a meia, depois calça o sapato. Mas em Scrum, às vezes você entrega o sapato primeiro. Então, essa questão de entregar de maneira picotada, isso causa estranheza para vocês? Vocês se sentem incomodados com isso ou estão à vontade com essa ideia? O silêncio dos inocentes. A dinâmica tem sido assim, né? Durante o curso, de todos os grupos que eu participei, pelo menos a gente sempre divide, quebra a tarefa em vários pedaços, cada um pega a sua, cada um pega uma, a gente já está trabalhando dentro dessa dinâmica, assim, de picotar mesmo. Porque quando o PO trouxer para vocês uma lista de prioridades, vocês podem achar estranho, mas por que tal coisa veio antes do login, por exemplo? Né? Não era lógico que começasse pelo login? Dando um exemplo só, básico. Então, o cliente percebeu o valor, ou estabeleceu coisas que ele gostaria de ter como primeira experiência, testar no projeto dele como primeira entrega. Ele não está muito preocupado na primeira entrega ser um login, concorda? Ele deve estar preocupado que a primeira entrega seja uma funcionalidade que ele está ansioso por ter na mão, ver como é que ela vai funcionar. Se isso for um pré-requisito, sim. Então, essa questão de seguir a prioridade, e vocês podem estranhar quando receberem o backlog, né? E tenham algumas atividades que estejam na frente das outras. Mas, ainda assim, vocês vão ter chance de conversar com os POs e alinhar esses processos para que eles fiquem bem entendidos. Tá bom, pessoal? Bom, eu o que tinha para dizer para vocês e chamar a atenção é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para a Cecília, para mim aqui, fiquem à vontade. Mais alguém? Não? Então, é sinal que foi tudo muito bem aprofundado, né, Cecília? Tomara, espero que sim. Espero que tenha acrescentado de verdade. Vamos tirar nossa fotinho? Na hora do almoço não está ninguém querendo falar mais nada, né? Também tem isso, mas vamos tentar tirar a cara de fome para a gente tirar uma foto? Espera aí. Demora muito não, que eu estou aprendendo a respirar. Aguenta isso. Para a próxima tela. São só duas. Acho que foi, né? Foi. Então é isso. Aí, galera. Obrigado, pessoal, pelo esforço. Espero que vocês gostem. Até breve. Estaremos juntos. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Sucesso aí, bom final de semana e um bom início de semana. Obrigada, equipe da FEST, POs. Obrigada a todos aí por esse trabalho, gente. Valeu mesmo. Obrigada. Boa tarde para todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Boa semana, rapaziada. Obrigado, equipe. Valeu, até mais. Valeu.